Olá, amigos! Esse é o PodPuts, o seu podcast de tecnologia e segurança. Aqui os episódios são chamados de Nodes, então já sabe, né? Não mande nudes, mande nodes. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação. Hoje temos um convidado que vai falar sobre informação no mundo moderno. Aqui comigo estão meus amigos Marcelo Borges e Bruno Severo. Salve Marcelo, que manda de bom? Salve, galera! Bora começar mais um Nodezinho pra gente se divertir e aprender muito, que hoje vai ter novidades bem interessantes. Bora, galera! E você, Bruno, tudo bem com você? Manda um salve. Boa noite, tudo bem? Então, hoje nós temos muita informação e estamos hoje bem acompanhados com quem realmente entende de informação. Pois é, amigos, abram Windows, mas fechem as portas que o nosso convidado está na área. Salve, Paulo Brito, tudo bem com você? Fala um pouco de você, o que você faz. Pessoal, boa noite. Obrigado pelo convite aqui no podcast de vocês. É uma honra sempre conversar. É uma honra e um prazer conversar com o pessoal da área. Eu tenho muito prazer em conversar com vocês, que eu chamo de colegas. Eu, desde que entrei na área de informação, eu chamo todo mundo que está na área de colega. Eu sou jornalista, mas considero o pessoal de operação, o pessoal de cyber todo como colegas, né? Então, você me pediu para falar um pouco de mim, né? Eu sou considerado um dos dinossauros, um dos jornalistas dinossauros que cobrem TI, né, de tecnologia de informação. Eu estou na área desde 1984, eu acho, 3 ou 4 por aí. Então, esse é o tempo que eu escrevo sobre tecnologia da informação, mas na área de segurança eu comecei a fuçar em 2010, eu comecei a escrever em 2012. Foi aí que eu comecei. Legal. E esse início, essa curiosidade aí que me levou para a área de segurança, foi o seguinte: eu um dia estava com o saco cheio do Windows, porque toda hora bichava, entrava aqueles adware, entravam umas coisas, bichava o disco, pegava vírus. Eu falei, quer saber, eu não quero mais usar o Windows, eu vou embora para o Linux. E aí instalei a primeira distribuição que eu instalei foi um Ubuntu. Instalei um Ubuntu, acho que foi em 2012. E aí comecei a fuçar, né? Eu sempre fucei. Pra vocês terem ideia, eu tive escola de informática, eu aprendi linguagem, dei aula de linguagem. Eu já fiz o diabo, só pra vocês terem uma ideia. Esse cara é polivalente. Eu sou polivalente porque é o jeito de jornalista sobreviver. Uma das coisas que eu fiz, sabe que tem uma entidade, uma organização chamada OWASP, Open Web Application Security Project, e eles têm uma plataforma lá de scanning chamada Zap, e eu sou o tradutor do Zap para a língua portuguesa. Participei desse projeto aí. Então, isso para dizer que eu fuço bastante, né? E eu comecei a fuçar nas distribuições, olhar, até que eu trombei com o Kali, ainda em 2012. Aí trombei com o Kali, falei, deixa eu instalar isso aqui, né? Instalei o Kali, aí comecei a olhar o Kali, estudar, fuçar, aí falei, isso aqui é o canal, é por aqui que eu vou. E eu me apaixonei pela área de segurança desde então. Eu estudei bastante, como eu falei para vocês, trabalhei nesse projeto do Zap. Cheguei a abrir uma empresa, cheguei a fazer um projeto para trabalhar como pentester, mas eu desisti, porque aí precisava tinha que estudar linguagens que eu não tinha estudado, tinha que fazer explicação que eu não tinha feito. Eu falei, não quer saber? Cada macaco no seu galho, eu vou ficar escrevendo, e fiquei. E comecei escrevendo um blog, né? Em 2010, até 2019, quando um colega me chamou e falou, você não quer transformar esse blog num site para a gente publicar notícia aí,
ter publicidade e a gente tentar viver disso. Eu falei, vamos nessa, né? E foi aí que nasceu o CISO Advisor, que é o portal que eu edito até hoje. Então, assim, em poucas palavras, o trajeto foi esse. Bacana, muito legal. É um prazer recebê-lo. Realmente está aí na estrada há muito tempo já, né? Eu gostaria de começar o nosso Podputs fazendo uma pergunta para você, que aqui nós falamos de tecnologia e segurança. Hoje em dia a segurança está em alta, cada vez mais a gente escuta falar sobre isso. E nesse contexto, como você enxerga essa preocupação com segurança, essa divulgação cada vez maior desse tema? Cara, você sabe que uma das coisas que me incomodavam quando eu comecei a escrever, eu falava disso. Eu vou contar um fato para vocês. Vamos voltar 20 anos no tempo. Eu fui professor da PUC, em São Paulo. Eu fui professor de uma disciplina chamada Futurologia, num curso chamado Comunicação em Multimeios. Muito bem. Comunicação em Multimeios é uns caras que trabalham com comunicação na internet. Muito bem. Quando eu estava na PUC, o colega que me convidou para trabalhar na PUC falou assim, você tem que fazer mestrado. Porque aí você faz o mestrado, depois você doutorado, e aí você fica no nosso aqui direto, né? Legal, vou fazer o mestrado. Aí fui fazer o mestrado. Quando você vai fazer o mestrado, você tem que fazer um projeto de dissertação, um projeto de pesquisa, né? E aí eu já estava olhando para esse assunto e eu tinha na cabeça o seguinte, existe uma falta de privacidade tão grande na vida do cidadão brasileiro que a Secretaria da Receita Federal é capaz de saber qual é a marca da cueca que tem dentro da minha gaveta, né? E eu fui com esse tema de privacidade, de intrusão, e até porque naquela época já se falava que tinha à venda um CD com todos os dados da Receita Federal, de todos os contribuintes, e eu pensava que isso era um escândalo, e eu queria trabalhar nisso, já naquela época. Eu não consegui um professor que entendesse o que eu estava falando, entendesse do que eu estava falando. E eu acabei fazendo o mestrado, fiz uma dissertação de mestrado num outro tema, que é inclusão digital, e isso aí ficou para trás. E eu senti essa mesma sensação de estar pregando no deserto, eu senti quando eu comecei a falar desse assunto lá por 2012, 2013, que eu falava para as pessoas, mas assim, os caras estão invadindo, está todo mundo vendo, as máquinas estão abertas, as portas dos servidores estão abertas. E eu que estava fuçando, estava estudando as ferramentas do Kali, eu enxergava isso, falava para as pessoas, está tudo escancarado, né? E as pessoas não entendiam bem. Isso felizmente foi evoluindo e as pessoas, a mídia começou a dar atenção para isso faz uns 3 anos. E parece que finalmente, 7 anos depois que eu comecei a falar nisso, o assunto segurança da informação foi para a mídia e a história daí vocês conhecem como é que evoluiu com os tantos incidentes que a gente teve com JBS, Colonial Pipeline, diabo, né? Então, enfim. Mas apesar disso que eu contei, tem muita gente que ainda não entende o que seja a segurança e não entende o tamanho do risco que corre. Eu acho que assim, a educação das pessoas em cyber podia ser uma coisa mais recorrente, talvez até nas escolas, porque muita gente só vai ter contato com a tecnologia quando já está muito mais velho, né? E eu acho que isso podia reduzir um pouco das incidências no Brasil, por exemplo, se você conhecesse melhor, evitasse as coisas. Você acha que é um caminho legal? Eu acho que é um caminho super legal. Eu acho que tem que fazer isso. Eu acho que você tocou num ponto que eu acho que tem instituições que deveriam mexer nisso e não mexeram. Sabe que no passado se falava que tinha que ter educação sexual nas escolas. Então teve um pouco disso, não sei se virou oficial ou não, mas eu
eu acho que tinha que ter educação de cibersegurança. Porque é importante. Eu vou dar um exemplo. Eu, em parte da minha carreira, eu fui da revista Quatro Rodas, que é uma revista de automóveis, lá no começo dos anos 80. Eu me lembro que naquela época a gente estava fazendo imagens sobre segurança, porque um pouco antes os cintos de segurança tinham se tornado obrigatórios na indústria brasileira. Muito bem. A gente via o seguinte: no Brasil, a taxa de mortalidade em acidente de automóvel era muito alta, né? Mas no Japão tinha sido muito maior, né? Então, no Japão, houve uma conscientização, houve um trabalho para conscientizar a população e educar a população, porque assim, o carro é um instrumento de trabalho, um instrumento de lazer, um monte de coisa. Se você não tomar cuidado, você bate o carro, você capota o carro, se você não der manutenção, você sofre acidente e por aí vai. A mesmíssima coisa é preciso explicar sobre os computadores, sobre os celulares, sobre os dispositivos digitais em geral. Paulo, você falou da Quatro Rodas. Eu fui na RoadSec recentemente. Teve uma demonstração de invasão de automóvel. Eu já tinha visto na Hackers to Hackers também. Queria saber o que você acha disso. É um risco real que a tecnologia trouxe? Você sabe que eu dei uma entrevista sobre isso para a CBN faz uns 6 meses, para o pessoal da Autosport, né? Que é assim, eu acho que é um risco, né? Eu sou um pouco cético, porque eu acho que à medida que nós estamos aqui, todos aqui entendemos de segurança. Eu acho que todo mundo concorda que quanto mais você digitalizar alguma coisa, mais brecha vai ter. Não dá para cobrir tudo. Eu olho para um carro atualmente, eu vejo assim, é um computador com 4 rodas, né? E é um computador com 4 rodas que está ligado numa central. Ele pode ter motorista ou não atualmente, né? E isso aí que foi demonstrado lá no RoadSec é mais uma comprovação da vulnerabilidade e da fragilidade da internet das coisas, né? A gente já viu o incidente com a internet das coisas, com o hotel, que as pessoas não conseguiam abrir a porta do hotel. Isso faz uns 3 anos, um hotel na Áustria, não conseguiam entrar porque alguém invadiu o sistema do hotel e detonou o sistema de chaves, né? Então as chaves, o cartão que abria as portas não abria mais. E todas as possibilidades que tem aí com internet das coisas, agora tem os sistemas também de controle de edifícios, né? É um computador de concreto e é uma das áreas mais frágeis. Internet das coisas, puxa vida, você invade o diabo, você invade a cafeteira, a fechadura, o automóvel, né? E está piorando, porque a indústria quer vender, né? A indústria quer vender e tem coisa que ela precisa vender barato, né? E para vender barato não tem como acrescentar uma segurança decente. Então vai continuar tendo esse tipo de incidente e vulnerabilidade que vocês viram no RoadSec. Eu aposto nisso. O futuro, para mim, é um futuro que vai ter muita invasão de dispositivo desse tipo. Nessa mesma linha de invasão de dispositivo, eu quero saber o seguinte. Eu tive, por exemplo, quando eu entrei para o mundo da segurança, quando eu entrei no mundo da TI, eu fiquei maravilhado com tudo que eu descobri. Entrei na segurança, eu fiquei assustado com tudo que eu descobri. Para você que veio de outras áreas assim e entrou agora também, também não, né? Você já entrou em 2012 e tal, começou a escrever em 1084, né? Opa, 1984. Então, assim, quando você entrou, esse mundo que te trouxe,
Como foi o impacto ali, a sua visão? Mudou alguma coisa no teu jeito de perceber o mundo? Como é que foi? Mudou, porque eu percebo o seguinte: você tem pessoas que consomem e precisam consumir de tudo, né? Comida, automóvel, computador, celular. Por outro lado, você tem uma indústria, né, que quer vender essas coisas, né? Então você tem um lado de oferta, você tem um lado de demanda. Qual que é o grande projeto da indústria? O grande projeto da indústria é ganhar dinheiro, né? Eu tenho um colega que ele é administrador de empresas e ele fala para mim assim: pô, você vê esse negócio das empresas escreverem a missão da empresa é tal. E ele diz para mim assim: a missão da empresa é enriquecer o acionista, ponto. Dada essa situação, me assusta que as coisas estejam sendo cada vez mais automatizadas sem que a segurança consiga acompanhar isso. Vocês estão vendo isso no dia a dia, né? Então, apareceu para mim ontem aqui no celular a Positivo oferecendo uma fechadura web, né? Falei, pô, mais uma. Tem outra coisa que eu vou contar para vocês aqui, posso chocar um pouco, mas é o seguinte: os bancos fizeram isso. Eu coloco os bancos também do lado, alinhado aí com essas tantas empresas que querem vender alguma coisa. O banco quer vender o serviço bancário, né? E o que o banco fez? Se vocês olharem a quantidade de funcionários de bancos brasileiros de 10, 15, 20 anos atrás, vocês vão notar que tinha muito mais gente. E a quantidade de gente trabalhando em banco foi diminuindo, assim como o número de agências foi também diminuindo. Os bancos foram se juntando. E como é que isso aconteceu? Isso tudo aconteceu à medida em que os bancos transferiram para o computador e para o celular recursos que antes estavam na mesa do gerente. Então, 15, 20 anos atrás, você tinha um dinheiro que você queria aplicar, você queria depositar numa poupança, num investimento qualquer, você tinha que ir no banco, falar com o gerente e falar que você queria colocar em tal investimento. E aí o gerente fazia isso, falava: ó, você põe o dinheiro na sua conta e lá da sua conta nós vamos transferir. Aí pulamos para 2022. O que acontece? No seu celular você tem recurso para você fazer o que você quiser, inclusive comprar criptomoeda no seu celular. Porque eu estou dando esse exemplo para destacar a quantidade de recursos que tem num celular ou que tem num computador à disposição das pessoas, sendo que nem todas as pessoas estão preparadas para ter isso na sua mão, né? Eu fico pensando assim, pô, minha mãe tem 92 anos. Será que a minha mãe vai lidar com isso num celular? Mas nem a pau, né? E para finalizar assim esse conceito que eu estou colocando aqui, é o seguinte: é que o cidadão comum, ele hoje tem no celular aquilo que é uma agência bancária. E eu digo para vocês o seguinte: nem eu, nem vocês e nem o cidadão comum foram treinados para fazer proteção e segurança de agência. Mas, às vezes, o ladrão vem e rouba a nossa agência bancária do nosso bolso, né? Então, eu quero dizer que o banco está transferindo pouco a pouco para as pessoas físicas e jurídicas uma responsabilidade que era dele, que é de tomar conta da agência. Isso aí vai a tal ponto que eu confesso para vocês
que o que eu tenho de aplicativo bancário no meu telefone, se eu perder, se eu for roubado, se acontecer o diabo, o meu prejuízo máximo é de R$ 3.000. Daí não passa, porque eu não ponho coisa maior que isso no telefone. Eu não tenho coragem, porque vocês sabem os motivos, eu sei também. Essa parte de segurança a gente conhece bem e sabemos que, como se diz, né, que o sistema ele é feito para ser quebrado. Então, é sempre importante ter essa consciência. Paulo, tu disse que tu tá nesse mundo trabalhando assim desde 84, né? Na tecnologia da informação desde 84. Então, olha como é que as coisas. Eu sou de 85. Então tu já trabalhava com tecnologia enquanto eu ainda nem tinha nascido. Pois é, eu estava entrando. Por isso que eu falei que eu sou um dinossauro. Aqui é o Jurassic Park. Tu começou em... Vamos de curioso, com que computador, Paulo? Cara, que eu usava a internet de escada e o Paulo entrou na época que eu nasci, cara. Vou contar uma história para vocês. Quando eu comecei, não fabricava computador no Brasil, só fabricava computador grande. Então, o primeiro computador que eu tive, na verdade, ele não era um computador, ele era um kit de eletrônica que era vendido na rua Santa Ifigênia. Não sei se vocês todos sabem, existe uma rua em São Paulo chamada Santa Ifigênia, que é a rua dos eletrônicos, né? Você compra tudo lá, tudo que for eletrônico. E eu frequentava, sempre gostei de eletrônica. Vocês verem aqui do lado da minha... eu tenho uma bancada de eletrônica aqui na minha direita. Aqui. Sempre mexi com eletrônica. Fiz curso de eletrônica digital, enfim, eu sou um fuçador, né? E eu fui lá e descobri que eu precisava de um computador. Bom, tem que dar mais um passo para trás, que é o seguinte. Eu me divorciei do meu primeiro casamento, nessa época aí, e eu tinha acabado de estudar economia. Eu não me formei em jornalismo, me formei em economia. E aí, achando que eu ia ganhar uma grana fazendo análise de investimento, eu comecei a juntar dados sobre investimento para fazer um negócio complicado que tem na economia chamado análise de regressão. Quando você faz análise de regressão, você junta um monte de dado e plota uma curva, né? Só que para plotar uma curva em análise de regressão, você tem que gerar curvas que são às vezes tridimensionais. Então, não dá para fazer isso com a calculadora financeira que eu tinha. E aí eu decidi que eu precisava de um computador e saí atrás de um. Então, não tinha computador no Brasil, não fabricava. Eu achei esse kit de eletrônica, que era um computadorzinho, a memória era 16K, memória do bichinho. Se chamava N de navio, E de Ernesto, NE, Z de zebra 8000. E eu comprei isso daí, levei para casa, ligava na televisão, e aí eu liguei o negócio na televisão. Cara, e aí é o seguinte, o computador não tinha nada. Ele ligava, ele tinha um interpretador BASIC, e para encurtar a história, eu tinha que escrever os programas. Não tinha livro sobre programação no Brasil, eu achei um livro australiano em inglês, e aí comecei a aprender programação. Depois disso abri uma escola, comprei mais desses computadores aí, abri uma escola para dar aula de programação. E depois isso foi em 82, tá? Aí em 83 já começou a aparecer IBM PC, mas era IBM PC assim, a gente montava, né? Comprava os gabinetes, comprava fonte, comprava placa-mãe e montava o computador em casa. Então foi assim. Não tinha internet, né? Mas eu e um amigo, a gente era muito fissurado em computador e em eletrônica,
a gente descobriu que era possível escrever um boletim, um jornal, e transmitir isso para certos lugares, porque a Embratel já tinha uma rede nessa época. Era uma rede chamada Cirandão. E tinha algumas empresas conectadas nessa rede. Petrobras, Camargo Correia, Construtora Mendes Júnior. Então nós arrumamos modems e nós começamos imagina, o modem era de 1.200 bits por segundo. E nós começamos em 1985, cara, a transmitir jornal, boletim de notícia para esses lugares. Aí, veja só. Então fazia setup do modem na mão. Nossa, meus tempos foi difícil, cara, mas eu aprendi muito. Com certeza. Eu digo que quando a gente aprende assim, ó, sem ser no Nest Finish, aí tu aprende. Aí tu faz na marra e tu aprende. Pra quem não tem a referência, os bits que ele fala não é giga, tá, gente? Pra quem não conhece, é uma coisa um pouquinho mais antiga, menorzinha ainda. Paulo, deixa eu te perguntar. Aí tu começou nesse mundo. Resumindo o teu currículo, aí tu foi pro jornalismo, do jornalismo foi pra cyber, e hoje... Não, eu já era, eu nunca deixei de ser jornalista. Sim. Eu sempre estava no jornalismo, só que dentro do jornalismo eu fui migrando. Primeiro eu escrevia sobre. Primeiro eu trabalhei no jornal Estado de São Paulo, primeiro, depois eu fui trabalhar na revista Quatro Rodas, aí escrevia sobre carros, né? Uhum. E de lá eu já comecei a escrever sobre tecnologia. Aí eu me meti em tecnologia e nunca mais saí. Fiquei escrevendo sobre tecnologia e lá em 2012. Dentro da tecnologia, eu comecei a escrever sobre cyber. E hoje tu tem o CISO Advisor, que, confesso a parte, é um dos links que eu tenho no meu favorito, que sempre que eu preciso ter alguma informação, eu procuro vocês, porque eu sei que tem a credibilidade. E aí entra o que eu mais tenho curiosidade. Tu escreve sobre os acontecimentos de cyber, como tu disse, tu mexe com Kali, tu tem esse conhecimento. Chega aquele momento que tu olha na notícia ali e tu diz assim, meu Deus, como é que ninguém se atinou nisso? Como é que ninguém fez isso antes? Cara, a gente toma um choque quase todo dia, né? Outro dia, um colega nosso aí me chamou lá no LinkedIn e falou assim, cara, eu tenho que te contar uma coisa, né? Que hoje, graças a Deus, com o conhecimento e a credibilidade que a gente tem, as pessoas como vocês e outros colegas trazem para nós informação que é super importante. Alguns trazem a informação e alguns trazem a explicação. As duas coisas são valiosíssimas, porque o leitor, ele às vezes ele quer não só saber do que aconteceu, mas para saber como que aconteceu, né? Porque isso é valioso para ele, para o cara que está trabalhando, saber como que aconteceu aquilo. Então o cara veio, me chamou, falou, pô, preciso falar contigo, mas precisa ser no celular. Aí passei o celular para ele. E aí ele veio me contar o seguinte, falou que eles estavam testando VPS, né, o servidor virtual. E o cara descobriu que ele conseguia fazer movimentação lateral dentro do provedor. Batia entrava em outros servidores e conseguia passear dentro do provedor à vontade, né? E falei, putz, e ninguém sabe disso. E era provedor grande, provedor importante. Como é que os caras... Então isso choca a gente, né? E choca a gente também o fato das pessoas às vezes largarem senha, né, senha e secret largado lá dentro do GitHub exposto. Falei, meu, cada coisa, né? Como teve o caso do SolarWinds, que teve um ano atrás, que a senha tinha uma senha boba, né? Tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, era uma coisa maluca assim, né? Então isso todo dia a gente toma um susto desse e a gente fica curioso e fala, pô,
como será que o cara fez isso e não se tocou, né, do risco que ele deixou para os outros? A gente se choca assim. Realmente, esse site CISO Advisor é fantástico. Para quem está ouvindo a gente, sonha um dia chegar a CISO de uma grande empresa, quais são os conhecimentos que vale a pena correr atrás? Tem alguma trilha para quem se interessa por essa área? Heitor, você sabe que a gente tem uma newsletter e o pessoal vai se inscrevendo lá na newsletter, né? Então a gente não pede muita coisa, pede só o e-mail do cara, mas tudo. Só o e-mail é obrigatório, o resto o cara põe se ele quiser. A gente pede que empresa que o cara trabalha e o cargo, né? E tem muito CISO. Aí, às vezes, eu pego o nome do cara e vou lá olhar no LinkedIn. Rapaz, tem uma variedade muito grande de percursos. Tem gente que estudou em faculdade top. Tem gente que estudou numa faculdade que eu não tinha ouvido falar. Mas o cara foi para frente. O que a gente vê mais é que são percursos de gente que veio de infraestrutura. Não é gente que veio de desenvolvimento, né? Por exemplo, ou veio de administração, a maioria que veio de infraestrutura. Eu fico com a impressão só, de que as empresas querem gente que tenha o domínio da infra, que por ter o domínio da infra conhece o ambiente de nuvem, né? E que conhecendo o ambiente de nuvem vai conseguir trazer mais segurança, ao mesmo tempo mantendo os custos razoavelmente baixos. Com relação a certificações, quando o cara está no nível de CISO, ele já tem uma coleção bastante grande de certificações, mas quem pede certificação mesmo são aquelas empresas muito top, e geralmente quando elas estão recrutando um CISO por meio de uma agência de recrutamento, de headhunter, esse tipo de coisa. E em geral, pedido esse tipo de credencial, né, o certificações, né, porque são em geral empresas que têm, como é que a gente pode dizer, tem questões regulatórias envolvidas, né? Compliance? Então, oi? Compliance? Compliance, exato. Então, por exemplo, o cara tem que ter uma certa certificação, porque se der alguma coisa errada, eles vão ter que dizer para os acionistas, o fulano estava lá, mas o fulano era credenciado sim. Isso me lembra que teve um incidente no 2015 ou 2016, que, daqui a pouco eu lembro o nome da empresa, mas a CISO da empresa era da Experian, não era Experian, era outra empresa. A CISO da empresa era uma mulher chamada Susan Molden, era americana. A Susan era formada em música, pasmem. E só que a Susan, ela tinha um monte de credenciais, de cursos, de diplomas e tal, mas era formada em música, vejam só, né? Na hora da apresentação ela sabia cantar, pelo menos. Mas então vocês vejam que tem os percursos mais esdrúxulos do mundo, né? Então não tem um percurso assim garantido. Os percursos são bons, mas a minha observação, vendo as pessoas que entram lá na nossa newsletter, são 3.500 pessoas lá, não são todos CISOs, não, que um percurso importante tem sido esse do pessoal de infraestrutura. Essa moça, ela pode, quando acontecer um problema, ela faz um musical para contar. não vai mais. Ela pode orquestrar a segurança, né?
Boa! Ela sabe que no dia seguinte ao incidente, o perfil dela sumiu do LinkedIn, né? A gente conversou isso aqui num Node passado com uma pessoa, sobre compliance e tal, que eu acabei ajudando a lembrar a palavra, não sei se era essa, Era essa. mas eu acho assim, que o cara levantou uma questão muito importante. A questão da compliance, de você ter aquele conhecimento ali de certificação, aquela coisa toda, ajuda muito todo mundo a falar uma linguagem comum. Porque se você é ISO 27001, você é ISO 27001 aqui, nos Estados Unidos, no Japão, em qualquer lugar que adote o padrão. Você não precisa explicar de novo, igual a LGPD, que você tem que falar. Como a LGPD fala com a GDPR, que fala com qualquer outra lei regulatória de dados e por aí vai. Então, acho que é por isso que as pessoas acabam buscando que um CISO, como você falou ali, tenha certificação, tenha esse maior conhecimento. Acho que está alinhado, né? Muito bem observado. Muito bem observado. Concordo com você. Você fala a mesma língua. Tá certo. Essa fala mais é do Fernando, do Node 7. Assistam o Node 7, eu acho. Lembrar o nome de todo mundo, eu vou ficar velho, não vou conseguir lembrar. A empresa onde trabalhava a Susan Moldin era a Equifax. A Equifax sofreu uma brecha em 2015, se eu não me engano. Vazaram 105 milhões de registros de norte-americanos e acho que 40 milhões de canadenses. Uma barbaridade. Olha, mas eu acredito que uma pessoa possa, com o devido estudo, claro, é, entrar na nossa área, sabe? A gente brinca aqui, lógico, porque a gente é da área, a gente gosta de sacanear, mas tem hora que botam pessoas sem uma devida proteção. Eu já trabalhei num lugar onde a chefe de TI era formada em biologia, cara, entendeu? Então foi bem difícil. Eu tive que passar por uns momentos assim difíceis, tipo, troca a bateria do computador porque a tela do computador tá verde. Aí você tem que passar pelaquela política, pô, então você tá errada, não posso falar isso claramente. Então, eu vou dar uma olhada, mas vou tentar uma outra solução primeiro, quem sabe pode ser mais assertiva, e você vai fazendo aquele joguete de palavra e não cumpre a ordem porque era ridícula, esdrúxula, né? Mas esse assunto traz também aqui para nossa conversa o fato de que tem uma carência gigantesca de mão de obra na área. Gigantesca. Nesse momento, a estimativa, tem várias estimativas, mas todas elas falam em alguns milhões de pessoas que faltam. Na verdade, não são pessoas que faltam, mas são cargos, vagas em aberto. São 3 milhões e meio de vagas, segundo o último número que eu vi. É muita gente faltando. Então, o que aparecer de gente, seja formada até em música como a Susan Moldin, vai conseguir arrumar um emprego. Eu entrevistei no ano passado o diretor da Accenture, da operação de cyber da Accenture, e ele disse o seguinte: olha, nós estamos contratando hackers. Se o cara tem um diploma ou não tem um diploma, não é mais tão importante. Importante é que ele saiba o que ele está fazendo e faça bem. Então, aquilo que você estava comentando nesse minuto, né, que qualquer pessoa pode evoluir, e não só pode evoluir, como está aparecendo trabalho para essa pessoa. Isso é muito bom. Eu tenho uma teoria que, até só para complementar, eu vejo assim, ó, o conhecimento de cyber, ele não é um conhecimento que requer uma faculdade. Se tu fizer uma certificação, se fizer curso, tu consegue ter. Mas ele é fragmentado. Ele não é um conhecimento. Por exemplo, tu vai aprender matemática, tu vai aprender primeiro mais, depois menos, depois multiplicação e divisão. O de cyber não. Às vezes a pessoa tá entrando lá numa coisa à frente e depois que ela vai começar a entender que tem alguns passos atrás. Então, eu vejo que assim, ainda há um nivelamento dessa área.
ele é fragmentado e justamente por ser fragmentado, ele acaba levando cada um de vocês a especializações, né? Então tem um cara que o cara é especialista em CIEM, o cara vive dentro de um SOC, o cara come, bebe, dorme log, né? Fica vendo log, acorda vendo log, dorme vendo log, enfim. Tem outro cara que é caçador de ameaça, tem outro cara que é analista de rede e por aí vai. Tem um cara que é o cara do servidor, né? Enfim, cada uma dessas coisas é um universo, meu. Eu costumo dizer que rede, para mim, rede é uma ciência. É uma ciência e é complicado. Intercomunicação assim de computadores é uma ciência grandíssima, cara. Eu acho que assim, são muitos detalhes e muita coisa abstrata, porque você só vê os dados trocando. Mas olhando lá atrás, tem uma investigação tão grande que às vezes você tem que fazer e que não acontece assim, sabe, na sua frente igual o hack. Você vê um sinal ali, você tem que. A investigação de rede é meio densa, né? Pra achar. Cara, é densa, porque é complicado. Pô, cada pacotinho de dado daquele que está passando, aquele negócio foi construído, cada pedacinho daquele foi construído segundo um protocolo A, depois é conferido com o protocolo B, e transmitido com o protocolo C, recebido com o protocolo E, e por aí vai, meu. É um negócio complicadíssimo. Então, quando você tem que destrinchar um treco daquele para explicar o porquê aconteceu certa coisa, meu, não é fácil. Eu não queria estar na pele de ninguém na hora de fazer isso. É claro que hoje tem as ferramentas que fazem todo esse trabalho, né? Mas você não pode ignorar o que a ferramenta está fazendo. Você acaba tendo de ter estudado para saber o que a ferramenta faz. Eu me lembro que você estava falando de comunicação. Quando teve um incidente da Renner, teve uma empresa que... Paulo, só pra gente não perder o gancho, deixa eu fazer um jabá aqui. Mande lá. Galera, a gente já falou isso nos passados aí, que o Heitor me fez contar as coisas. A gente tá preparando mais um TC... Aliás, mais um não, o primeiro TC Putz, que a gente vai trocar, que é a transferência de conhecimento do Putz, e a gente vai mostrar para vocês alguns segredinhos sobre justamente o tema que o Paulo falou, redes. Então o Paulo tá convidado a assistir, e todo mundo aí, assim que a gente lançar, venham assistir com a gente, que a gente vai falar um pouco sobre a camada OSI para vocês, todas as 7 camadinhas ali. Então fiquem ligados aí, vai ter novidade. Boa, bom show, muito bom. Rememorando todo mundo que já passou nessa aula, volta de novo para rememorar as 7 camadinhas OSI, mas foi justamente nesse tópico de rede e na camada 7, justamente na camada 7, que foi invadida a Renner, né, um ano atrás. Está fazendo um ano agora, nesse mês de agosto. E a Renner foi ao mesmo tempo que foi um desastre, eles saíram legal, eles saíram em 48 horas, os caras estavam no ar de novo. Eu peço desculpas pela tosse, porque eu peguei uma gripe faz uma semana e ainda estou tossindo. Tinha pouco tempo depois da invasão da Renner, do incidente com a Renner, tinha um evento para o qual eu fui convidado, onde o CISO da Renner ia falar. E eu assisti ele contando como é que foi a solução, uma parte da solução. Com isso eu fiquei sabendo qual que tinha sido a empresa, né? A empresa foi a Guardicore, e depois eu entrevistei o cara da Guardicore para ele me contar como é que funcionava a ferramenta deles. E o cara me mostrou que era o seguinte, a ferramenta deles entrava na rede, implantava a ferramenta nos servidores e
a partir daquele momento, ela criava um mapa, meu, isso aí eu fiquei chocado, era muito boa. Coisa de israelense, né? A ferramenta mostrava tudo, quem estava falando com quem. E o segredo da ferramenta é deixar ou não deixar alguém falar com alguém. Quem que é esse alguém? O alguém pode ser uma aplicação, alguém pode ser um servidor, alguém pode ser um protocolo, alguém pode ser qualquer dessas coisas. Ele entra na frente para deixar ou não deixar. Cara, eu fiquei chocado. Foi uma das coisas que eu gostei de ver recentemente, né? Agora, para você chegar nisso e mostrar, inclusive, graficamente aquilo que está acontecendo, é por isso que eu considero rede uma ciência, né? Os caras fazem direito lá. Paulo Brito, falando especificamente dessa parte de informar o público sobre as notícias relevantes de tecnologia, de segurança, conta pra gente como que é na prática. Você gosta? Já aconteceu algum caso interessante? Alguém da camada 8 ficou bravo com a exposição? Camada 8 eu não conhecia. Ela às vezes fica brava, a camada 8. Quando eu comecei a escrever, eu procurava as notícias pelo mundo, sabe? Eu não sabia bem onde procurar. Mas eu comecei a juntar nos meus favoritos. Cara, teve uma hora, quer ver, para falar para vocês, eu ainda tenho um resto dos favoritos velhos, mas é assim, tinha uns 150 favoritos. Porque eu tinha que olhar tudo, eu não sabia muito bem onde procurar e também quem que tinha notícia boa, ou o que era uma notícia boa, né? Então hoje, eu costumo dizer que eu começo a olhar o noticiário, e todos os dias, né? Eu olho o noticiário da Sibéria até a Terra do Fogo. E eu uso essa expressão porque, de fato, eu começo a olhar pela Rússia. Por que eu começo a olhar pela Rússia e pela China, né? Eu não falo russo, eu sei falar, sei só as letras em russo, não sei nada de chinês. É porque lá, quando a gente acorda aqui, eu acordo 7 da manhã, na Rússia já é 1 da tarde. Na China já é 1 da manhã do dia seguinte. Então as coisas já aconteceram, os jornalistas da Rússia e da China já escreveram, já tomaram conhecimento do que está rolando no mundo e já publicaram. Então eu vou atrás desses caras para saber o que está rolando de importante. E depois eu venho varrendo, em seguida, o Brasil. Eu varro o Brasil pelo Google, por umas palavras-chave, né? Acho as palavras-chave aí. E vou trazendo as notícias. No fim, eu trabalho hoje para dizer para vocês 1, 2, 3, 5, 6 fontes de informação. Com 6, eu estou informado sobre o que tem de mais importante acontecendo no mundo, né? Além disso, claro, eu tenho que dar uma voltinha lá no porão da internet, ver o que os grupos de ransomware estão publicando, né? Às vezes eles publicam alguma coisa de empresa brasileira para a gente publicar também. Então, o nosso roteiro é esse, né? Meu e do Erivelto Tadeu, que é o meu sócio, meu colega, que toca o site junto comigo. Eu não toco sozinho. Além disso, tem 2 pessoas da área de publicidade que também trabalham com a gente, né? É uma espécie de cooperativa. Ninguém tem salário, todo mundo ganha quando vende. Quando não vende, a gente não ganha. E com isso, tanto achando as notícias assim, quanto recebendo dicas de colegas que ficam sabendo, a gente já deu muito furo, né? Eu dei um furo antes de ter o CISO Advisor, eu dei alguns furos, né?
Eu conheço um cara chamado Bob Diachenko. Bob Diachenko é da Ucrânia. E o Bob uma vez descobriu um vazamento, um banco de dados, um Elastic exposto da Fiesp com 200 milhões de registros. Isso aí a gente publicou e informou a Fiesp também. Teve um outro cara que me mandou a dica, estava exposto o banco de dados do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito. Isso foi em 2016, se eu não me engano. Eles nunca me responderam, o SPC nunca me respondeu. E teve uma vez que a camada 8 ficou irritada, era um banco de dados de um vazamento de um sistema de reserva de hotéis de um cara de Santa Catarina. O cara ficou bravo, o cara me ligou, o cara ameaçou que ia processar e tal, mas ficou por isso mesmo, não aconteceu nada. Mas isso foi no passado, né? Porque também a gente aprendeu com vocês, né? Com o pessoal de cyber, a gente aprendeu o tal do responsible disclosure, né? A revelação responsável. Primeiro que a gente aprendeu a usar as palavras. Então a gente, quando aparece uma coisa na Dark Web, por exemplo, aparece lá um vazamento, a gente diz que os bandidos expuseram dados que eles atribuem a tal empresa, né? Então a gente coloca tudo na boca dos caras, que a gente não está afirmando. A gente diz que eles declaram que é tal coisa, né? Isso evita alguns problemas, né? Então, já teve, por exemplo, com a Imobiliária Lopes, né? A Imobiliária Lopes teve uma turma aí que vazou o material da Lopes, a gente publicou desse jeito, né? E às vezes os caras que vazaram vêm falar com a gente também, né? O cara sabe o endereço do CISO Advisor, tem um e-mail de contato e o cara vem contar pra gente. Então, para esse tipo de contato, eu tenho também um endereço de e-mail no Protomail, né? Eventualmente a gente pode falar pelo Discord, eu tenho os outros canais, Slack, Signal, Telegram, e para entrar em certos canais, eu criei uma credencial com cara de bandido, que não sou eu, tem uma outra cara para entrar. Aliás, um colega nosso aí falou assim que a Deep Web brasileira é o Facebook, né? Então tá cheio de canal do Facebook lá onde o pessoal vende número de cartão de crédito, vende endereço laranja, vende qualquer coisa. Então eu tenho um perfil no Facebook, um perfil de supostamente de bandido, para poder falar com os bandidos também. Então tem que ter, né? Porque você tem que falar com todo mundo. O pessoal do Lapsus, o pessoal que atacou o Banco Pan, não, que atacou o Ministério da Saúde, eu conversei com os caras, a gente teve contato. Agora eles estão desaparecidos e alguns presos em Londres. Todo mundo tem um alter ego, né? Pra chegar lá na TIP, pra fazer os mergulhos. Tem que ter, eu acho que tem que ter. Quando você está nessa área, você tem que ter. E eu aprendi isso muito cedo, né? Porque se você não tiver, por exemplo, o cara que faz monitoramento, né? Você tem que fazer monitoramento. Como é que você vai entrar no fórum com o seu ID, com o seu e-mail? Não dá, pô. Você tem de criar um outro. Tem que ter um alter ego, bem falado. Show de bola, Paulo. Muito obrigado pela presença, várias histórias interessantes. Achei muito legal esse bate-papo, mas estamos chegando no final do PodPuts de hoje. Queria ouvir suas considerações finais. Pessoal, como eu disse para vocês, é um prazer sempre que vocês
precisarem, pode me convidar. Eu gosto muito de bater papo com o pessoal da área, trocar ideia e aprender. Eu aprendo muito com vocês, muito com os colegas. Sou um leitor ávido dos posts que os colegas fazem em várias redes sociais aí onde eles estão presentes. E, enfim, contem comigo e me avisem quando for publicado para eu poder também dar um empurrão, ajudar vocês a distribuir o conteúdo nas redes sociais nossas lá. Manda ver, Marcelo, suas considerações finais. Cara, eu que fico lisonjeado de falar que a gente é que aprende com você no Sino Advisor. E é muito legal ver como você fez ali, que tem toda uma preparação, enquanto você precisa de 6 fontes, eu só preciso de uma, a FISO. Então, eu tô muito bem servido, tô muito... Cara, eu queria agradecer muito a sua participação, foi muito instrutiva, a hora passou e eu mal percebi. Muito obrigado, cara. Legal, pessoal, muito obrigado a vocês pela oportunidade e pelo prazer de bater esse papo aqui, que foi muito legal. Precisando, estamos à disposição, é só avisar aí. Boa! E você, Bruno, suas considerações finais? Gente, que papo bom esse, hein? Olha, gostei muito da conversa, foi muito instrutiva. Concordo com o que o Marcelo disse. Pra mim, eu busco uma fonte, como eu já tinha dito, que me garante ali que eu pelo menos estou falando a coisa certa. E Paulo, olha, essa tua experiência e como tu disse, é um dinossauro da informática. Cara, como tem conhecimento, como a gente para pra ouvir e é muito bom que estamos ouvindo também. Pessoal, estamos à disposição. Precisando, contem comigo. Isso. Agradeço aos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência. E diz aí, já fizeram o backup hoje? Valeu!